Narrativa. Eu estava no meio do meu jantar quando minha esposa largou o garfo e disse as palavras que deveriam ter destruído o meu mundo. Eu quero sair. Simples assim. Sem preparação. Sem aviso. Os olhos dela fixos nos meus, esperando uma reação. O problema é que a entrega dela estava estranha. Ensaiada demais. Deliberada demais. Como se ela tivesse ensaiado esse momento na frente do espelho. Sair de quê? Perguntei. Dando mais uma mordida no frango. Sair desse casamento. Acho que a gente devia se divorciar. A maioria dos caras teria entrado em pânico ali mesmo. Implorado por respostas. Exigido saber o que deu errado. Mas alguma coisa parecia errada em toda a cena. O celular dela não parava de vibrar em cima da mesa entre a gente. 3 notificações em menos de 30 segundos. Ela olhava toda vez, mas não pegava. Eu larguei meu próprio garfo e me encostei na cadeira. Tá bom. Isso a desconcertou. Os olhos dela se arregalaram um pouquinho. Tá bom. É só isso que você tem pra dizer. O que você quer que eu diga? Tá bom. Você acabou de me dizer que quer o divórcio. Eu não vou te implorar pra ficar se é assim que você se sente. O celular dela vibrou de novo. Dessa vez eu consegui ver a tela. É Ashley. Uma das amigas de yoga dela. O mesmo grupo com quem ela vinha passando toda terça e quinta noite nos últimos 6 meses. Você nem vai perguntar o motivo. A voz dela agora tinha um tom cortante. Isso não estava saindo conforme o plano. Qualquer que fosse o plano. Ia mudar alguma coisa? Eu peguei meu copo d'água, mantendo o tom neutro. Você claramente já tomou sua decisão. Então tá. Se você quer sair, a gente pode conversar sobre como resolver isso como adultos. Ela piscou. Uma vez. 2 vezes. O celular dela acendeu de novo. Mais uma mensagem. E mais outra. Foi aí que eu decidi virar o jogo completamente. Na verdade, o timing caiu como uma luva. Eu tomei um gole d'água, observando o rosto dela com atenção. Agora eu posso parar de esconder que sei de você e do seu chefe. A cor sumiu do rosto dela. Choque de verdade. Não o tipo ensaiado de 30 segundos atrás. A boca dela se abriu, depois se fechou. A mão dela tremia levemente enquanto pegava o copo. Do que você tá falando? Para com isso. Não humilhe a gente dois. Eu mantive a voz calma. Quase entediada. Eu sei há 3 semanas. Jéssica, do seu trabalho, se sentiu culpado o bastante para me mostrar algumas das mensagens. Coisas bem detalhadas sobre aquelas reuniões de estratégia até tarde da noite. O celular dela pirou de vez. Vibração atrás de vibração atrás de vibração. Ela pegou dessa vez, e eu vi o rosto dela passar de pálido para cinza enquanto rolava o que eu imaginei serem mensagens desesperadas das amigas. E isso era para ser. Ela se interrompeu. Para ser o quê? Eu me inclinei para frente agora, genuinamente curioso. Um teste? Deixe eu adivinhar. O seu grupo de yoga inventou um teste de lealdade onde você finge querer o divórcio para ver se eu ia brigar por você, se eu ia desmoronar e provar minha devoção. O jeito que ela me olhou confirmou tudo. A entrega ensaiada. O celular vibrando com as amigas esperando atualizações. Todo o esquema. Pois é, parabéns. O experimento social da sua amiga deu espetacularmente errado. Porque em vez de ganhar um marido desesperado implorando para você repensar, você ganhou um marido que tá realmente de boa com acabar com isso. E agora você vai ter que explicar para elas como o teste delas acabou expondo uma coisa que estava realmente acontecendo. Ela começou a chorar. Não o tipo manipulador. O tipo verdadeiro que vem quando você vê o seu mundo desabar de verdade em tempo real. Não era para ser assim, ela sussurrou. Ashley disse que isso ia fazer você valorizar o que tem. Que você ia lutar por nós. Fingindo que quer me largar. Eu me levantei, empurrando a cadeira para trás. Não é assim que relacionamentos saudáveis funcionam. Você não testa as pessoas como se fossem ratos de laboratório. Você conversa com elas. Você se comunica. Eu fui pro quarto, a voz dela me seguindo. Por favor, a gente precisa conversar sobre isso. Foi só um teste idiota. Eu não quis dizer nada daquilo de verdade. Eu me virei na porta. Qual parte você não quis dizer? A conversa falsa sobre divórcio? Ou a coisa real com seu chefe que agora você foi pega? Porque do meu ponto de vista, o teste pode até ter sido falso. Mas a minha resposta não é. O celular dela não parava de vibrar. Eu conseguia imaginar as amigas dela agora, mandando mensagem desesperada uma para outra, percebendo que o plano genial delas para fortalecer o casamento tinha explodido tudo. O irônico é que, se ela simplesmente tivesse chegado em casa e agido normal essa noite, eu eventualmente teria confrontado ela sobre a situação com o chefe. Eu estava juntando meus pensamentos, tentando decidir a melhor abordagem. Mas a interferência das amigas acelerou tudo. Elas me entregaram a abertura perfeita, e eu aproveitei.
Ela ainda estava parada na sala de jantar, celular na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto quando eu comecei a tirar minhas roupas da cômoda. Não de forma dramática, não com raiva. Só metódico, como se riscasse itens de uma lista. O que você tá fazendo? Ela apareceu na porta. Exatamente o que você pediu há 20 minutos. Saindo. Eu dobrei uma camisa, coloquei na mala de mão que tinha tirado do armário. A diferença é que eu tô cumprindo de verdade. Você só tava brincando. Eu já expliquei que foi um teste. E eu expliquei que sei do chefe. Então onde isso nos deixa? Eu parei de arrumar e olhei direto pra ela. Mesmo se eu engolisse que hoje foi só suas amigas sendo idiotas, o que eu engulo, isso não apaga o problema real. Você tava tendo conversas inadequadas com o seu chefe. Planejando coisas, cruzando linhas. Isso não é teste. Isso é escolha. O rosto dela desabou. Não foi assim. A gente só conversava. Guarda isso. Eu vi mensagem o suficiente para saber exatamente como foi. Jéssica se sentiu tão mal com o que estava vendo que quebrou o código das mensarias para me mostrar. Isso já diz alguma coisa. Eu fechei a mala e peguei. O celular dela vibrou de novo. Ela olhou para ele, depois para mim, presa entre as amigas esperando a atualização e o marido saindo porta afora. Pra onde você vai? Pra casa do Ethan. Ele tem um quarto sobrando. Eu fico lá enquanto a gente resolve os próximos passos. Próximos passos. Separação. Papelada de divórcio. Divisão de bens. Todas as coisas divertidas que vêm depois de testes de lealdade e casos no escritório. Eu passei por ela, mala na mão. Ela não tentou me parar fisicamente, mas a voz dela me seguiu pelo corredor. Por favor, não faz isso. A gente pode consertar isso. A gente pode fazer terapia. A gente pode resolver isso. Eu parei na porta da frente. Não, a gente não pode. Porque eu não quero. Você queria sair há 20 minutos, lembra? Bom, agora eu quero sair. Por motivos reais, não como um teste manipulador. Se diverte explicando para as suas amigas como o conselho delas deu certo. Eu abri a porta e saí pro ar da noite. Atrás de mim, eu ouvi o celular dela vibrar mais uma vez, depois mais um soluço. Eu não olhei para trás. Às vezes a melhor resposta para alguém que tá te testando é chamar o blefe deles tão completamente que eles percebem que nunca estiveram no controle do jogo. As amigas dela queriam ver se eu ia lutar por ela. Em vez disso, elas me entregaram a estratégia de saída perfeita, e eu peguei sem hesitar. Enquanto eu dirigia pro apartamento do Ethan, meu celular começou a tocar. O nome dela na tela. Eu deixei cair na caixa postal. Depois tocou de novo. Caixa postal. De novo. Caixa postal. Depois da quinta ligação, eu coloquei o celular no silencioso e continuei dirigindo. Amanhã traria mais conversas, mais complicações. Hoje à noite, eu só precisava de espaço longe dos destroços de um casamento que acabou não com o pedido falso da minha esposa, mas com a minha aceitação genuína dele. O teste acabou, e todo mundo falhou. Ethan abriu a porta às 23h30 daquela noite, deu uma olhada na minha mala e se afastou sem dizer uma palavra. Essa é a coisa dos bons amigos. Eles não precisam da história inteira logo de cara. Cerveja na geladeira. O quarto de hóspedes é seu pelo tempo que precisar, ele disse, voltando pro quarto dele. A gente conversa amanhã se você quiser. Eu não queria. Ainda não. Eu larguei a mala no quarto de hóspedes, peguei uma cerveja e me sentei no sofá dele olhando pro meu celular. 43 chamadas perdidas. 67 mensagens de texto. Todas dela. Eu abri as mensagens só pra ver como isso tava se desenrolando. As primeiras 12 eram pedidos desesperados de desculpa. Depois vieram as explicações sobre como Ashley tinha convencido ela que isso ia reacender a chama no nosso casamento. Como elas tinham lido algum artigo sobre casais que testam limites pra fortalecer laços. Como era pra fazer eu perceber o que eu tinha. Depois as mensagens mudaram. Ela começou a perguntar sobre o que eu tinha dito do chefe dela. Perguntando o que Jéssica tinha me contado. Exigindo saber o que eu achava que sabia. Foi aí que eu soube que o pânico tinha tomado conta de vez. Eu digitei uma resposta. Contrata um advogado. Eu vou contratar um na segunda de manhã. Depois desliguei o celular de vez e terminei minha cerveja em silêncio. Dormir não veio fácil. Eu ficava repassando a cena do jantar. A entrega ensaiada dela. O jeito que o rosto dela mudou quando eu mencionei o chefe. O som do celular dela vibrando com as mensagens das amigas. Uma parte de mim ficou pensando se eu tinha exagerado. Depois eu lembrava do rosto da Jéssica 3 semanas atrás quando ela me puxou de lado depois de um happy hour da empresa. Preciso te mostrar uma coisa, ela tinha dito, as mãos tremendo enquanto abria o celular. Eu não aguento mais ver isso acontecer. Não é certo. As mensagens entre minha esposa e o chefe dela não eram explícitas. Não exatamente. Mas cruzavam todas as linhas profissionais que existem. Mensagens tarde da noite sobre sentir falta um do outro. Planos de tomar uns drinks, sem o pessoal do trabalho.
Piadas internas que claramente tinham história por trás. Uma mensagem que ficou na minha cabeça. Hoje a noite foi perfeito. Ainda bem que finalmente temos nosso próprio tempo juntos. Jéssica me contou que isso vinha rolando há 2 meses. Que o escritório inteiro sentia tensão entre eles. Que ela tinha tentado dar dicas para minha esposa que o pessoal estava notando, mas foi ignorada. Eu fiquei sentado em cima daquela informação por 3 semanas. Tentando decidir como abordar. Se confrontava ela direto, ou juntava mais provas antes. Se o nosso casamento valia a pena lutar, ou se isso era gota d'água num relacionamento que já estava morrendo devagar. Hoje à noite respondeu essa pergunta para mim. Não por causa do que ela fez com o chefe, mas por causa do que ela estava disposta a fazer comigo. O teste de lealdade. A manipulação. Os joguinhos em vez de conversa honesta. Meu celular vibrou na mesinha de centro mesmo depois de eu ter desligado. Devo ter apertado o botão errado. Um novo correio de voz. Contra meu bom senso. Não, isso não tá certo. Sabendo exatamente o que eu estava fazendo, e fazendo mesmo assim, eu ouvi a mensagem. A voz dela estava destruída. Chorando tanto que eu mal conseguia entender. Por favor, me liga de volta. Por favor. Ashley me contou tudo. Ela disse que era para provar que você me ama. Que você ia lutar para me manter. Ela prometeu que ia funcionar. Eu sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. A coisa com meu chefe. Não é o que você pensa. A gente só conversa. Só isso. Só conversa. Por favor, acredita em mim. Por favor, volta para casa. A gente pode consertar isso. Eu apaguei a mensagem e desliguei o celular direito dessa vez. Na manhã seguinte, Ethan fez café sem comentar que eu mal tinha dormido. A gente ficou sentado em silêncio no balcão da cozinha dele por alguns minutos até que ele finalmente falou. Então. Casamento acabou. Ele assentiu devagar. Aquela coisa do chefe que a Jéssica mencionou no mês passado. Isso. E mais as amigas convenceram ela a fingir que queria divórcio para testar minha lealdade. Em vez de provar que eu ia lutar por ela, eu concordei na hora e falei que sabia do chefe. A coisa toda explodiu na cara delas. Ethan soltou um assovio baixo. Isso é burrice nível expert. Quem testa alguém assim? Gente que lê artigo demais sobre psicologia de relacionamento e acha que é especialista. Eu tomei um gole longo de café. A pior parte é que, se ela simplesmente tivesse vindo falar comigo honestamente sobre se sentir desconectada ou preocupada com o casamento, a gente podia ter conversado. Mas isso? Me manipular para conseguir alguma reação enquanto ao mesmo tempo mantinha conversas inadequadas com o chefe? Cansei. Meu celular, que eu burra tinha ligado de novo, começou a tocar. Dessa vez não era ela. É Ashley. Eu atendi. Podia muito bem ouvir o que a arquiteta desse desastre tinha para dizer. Graças a Deus você atendeu. Ela começou na hora. Escuta, eu preciso explicar uma coisa. Ontem à noite foi inteiramente culpa minha. Eu forcei ela a fazer isso. Eu disse que ia ajudar o casamento de vocês. Eu me sinto péssima com como isso terminou. Você devia se sentir mesmo. Eu sei. Eu sei. Mas você tem que entender, ela te ama. Ela só estava se sentindo insegura sobre para onde o relacionamento de vocês estava indo. Eu achei que se você tivesse que enfrentar a possibilidade de perder ela, você ia perceber o quanto ela significa para você. Deixa eu te parar aí. Eu disse, voz calma mas firme. O que você achou não importa. O que você convenceu minha esposa a fazer destruiu o que restava de confiança no nosso casamento. Não por causa do teste em si, mas porque expôs que ela prefere jogar do que se comunicar e acelerou meu prazo para confrontar ela sobre o problema real. Silêncio do outro lado. Tinha um problema real? A voz da Ashley ficou menor. O chefe dela. Conversas inadequadas. Jéssica me mostrou semanas atrás. Eu estava tentando decidir como lidar com isso. O seu teste forçou tudo a ficar às claras de uma vez. Então parabéns. Seu conselho de relacionamento conseguiu terminar um casamento em vez de fortalecer ele. Meu Deus. Eu ouvi ela começar a chorar. Ela me disse que não estava acontecendo nada com o chefe. Ela disse que você só estava sendo paranoico e distante. Bom, as pessoas mentem quando estão fazendo coisas que não deviam estar fazendo. Obrigado pela ligação, Ashley. Da próxima vez que você quiser ajudar o casamento de uma amiga, sugere que elas conversem como adultas em vez de montar testes elaborados. Desliguei antes que ela pudesse responder. Ethan estava me encarando. Você tá lidando com isso calmo demais. Eu tô furioso. Mas qual o sentido de gritar e quebrar coisa? Ela fez as escolhas dela. As amigas fizeram as delas. Agora eu tô fazendo a minha. Ficar com raiva não vai mudar nada além de me fazer sentir pior. Justo. Ele encheu de novo nossas xícaras de café. Então qual o plano? Segunda de manhã, eu ligo pro advogado. Hoje, eu tiro o resto das minhas coisas de lá. Vou mandar mensagem pra ela avisando que passo lá à tarde.
Ela pode estar lá ou não. Escolha dela. Eu digitei a mensagem. Passo aí às 3 para pegar mais das minhas coisas. Você pode estar ou não. Depois apertei enviar antes que eu pudesse pensar demais. A resposta dela veio em segundos. Por favor, vamos conversar quando você chegar. Por favor. Eu não respondi. Exatamente às 3 da tarde, eu estacionei na entrada da casa que a gente alugava há 2 anos. O carro dela estava lá. Eu esperava isso. O que eu não esperava era ver o carro da Margarete lá também. A mãe dela. Isso ia ficar complicado. Eu entrei pela porta da frente. Ainda tinha minha chave afinal. As duas estavam sentadas na sala. Os olhos da minha esposa inchados de tanto chorar. Margarete me olhou com uma expressão entre decepção e confusão. A gente precisa conversar. Margarete começou. Não, a gente não precisa. Eu vim pegar minhas coisas. Só isso. Rapaz, você vai sentar e discutir isso como adulto. Casamentos não acabam por causa de um erro. Eu parei no meio do caminho pro quarto e me virei. A senhora tá certa. Eles não acabam por causa de um erro. Eles acabam por causa de um padrão de escolhas que mostram desrespeito fundamental. Sua filha escolheu jogar joguinhos manipuladores em vez de se comunicar. Ela escolheu ter conversas inadequadas com o chefe. Ela escolheu dar ouvido a amigas que aparentemente acham que relacionamentos são experimentos sociais. Isso não são erros. Isso são escolhas. E eu também tô fazendo a minha escolha. Minha esposa se levantou. Você tá sendo injusto. Eu expliquei sobre o teste. Isso foi ideia da Ashley. E não aconteceu nada com meu chefe. A gente só conversa às vezes. Só isso. Vocês só conversam às vezes. Eu repeti, mantendo a voz neutra. Interessante. Então quando ele te mandou mensagem dizendo hoje à noite foi perfeito. Ainda bem que finalmente temos nosso próprio tempo juntos. Do que exatamente vocês dois estavam conversando que precisava de tempo só de vocês longe de todo mundo? O rosto dela ficou branco. Margarete olhou entre nós duas, claramente não tendo ouvido essa parte da história. Do que ele tá falando? Margarete perguntou para a filha. Nada. Não é nada. A gente tomou café depois do trabalho algumas vezes. Só isso. Ele tá fazendo parecer pior do que é. Jéssica me mostrou 2 meses de mensagens. Eu disse calmamente. Café não foi tudo que vocês estavam fazendo, ou planejando fazer. E antes que você acuse a Jéssica de mentir, lembra que foi ela que se sentiu culpada o suficiente vendo isso acontecer para me mostrar. Ela podia ter ficado quieta. Ela escolheu não ficar. O ambiente ficou em silêncio exceto pelo som da minha esposa tentando não soluçar. Eu passei pelas duas e fui pro quarto. Comecei a tirar roupa do armário, dobrando em caixas que eu tinha trazido da casa do Ethan. Margarete me seguiu. Você vai mesmo jogar fora seu casamento por causa disso? Eu não tô jogando nada fora. Já tinha acabado. Eu só tô aceitando esse fato e seguindo em frente. Ela cometeu um erro. Vários erros. Repetidamente. Enquanto mentia sobre eles. Isso não é coisa que terapia conserta. Isso é questão de caráter. Eu levei a primeira caixa pro carro. Quando voltei, minha esposa estava parada na porta. Eu faço qualquer coisa. Eu largo o emprego. Eu corto todas as minhas amigas. Eu faço o que você quiser. Só por favor não vá embora. Eu olhei direto para ela. Eu não quero que você faça nada disso. Eu quero que você entenda por que acabou. Não é sobre punição. É sobre o fato de que eu não consigo mais confiar em você. Nem com a coisa do chefe. Nem depois do teste. Nem depois de ver você dar mais valor pro conselho das suas amigas do que para uma conversa honesta comigo. Confiança é tudo. Sem ela, não tem mais casamento para salvar. Ela desabou contra o batente da porta, escorregando até sentar no chão. Eu fiz mais 3 viagens pro carro. Margarete ficou olhando em silêncio do sofá. Minha esposa ficou no chão na porta, chorando. Eu não disse mais nenhuma palavra. Só peguei o que precisava e fui embora. Enquanto eu saía da garagem, eu vi a mãe dela ajudando ela a se levantar do chão. Uma parte de mim sentiu pena. A parte maior se sentiu livre. Meu celular tocou enquanto eu voltava pro Ethan. Ashley de novo. Eu deixei cair na caixa postal. Depois outra ligação. Ryan. Esse deve ser um dos outros amigos do grupo de yoga. Caixa postal. Depois Lauren. O esquadrão inteiro aparentemente coordenando o controle de danos. Eu coloquei o celular no silencioso e continuei dirigindo. Segunda não podia chegar logo. Hora de tornar isso oficial. Segunda de manhã, eu estava sentado na frente do advogado Brooks às 9h15. Uns 50 e poucos anos. Tipo sem enrolação. Eu contei tudo. O teste. O chefe. As mensagens da Jéssica. Direto ao ponto, ele disse. 100 filhos. Casa alugada.
Vou ter os papéis prontos até quinta. Entrego pra ela na sexta. Perfeito. Meu celular tocou enquanto eu ia pro carro. Megan do grupo de yoga. O grupo tá se sentindo péssimo com o teste, ela começou. Eu não dou a mínima pro que o grupo sente. Vocês empurraram minha esposa pra jogar joguinhos idiotas com o meu casamento. Parabéns por ver ele desmoronar. A gente tava tentando ajudar. Ajudar? Vocês convenceram ela a fingir que queria divórcio. Isso é ajudar? Olha o que vocês ajudaram a destruir. Uma esposa que não sabia se comunicar. Uma esposa tendo conversas inadequadas com o chefe. Uma esposa que dava ouvidos a psicólogas de poltrona em vez do marido. Vocês possibilitaram tudo isso. A coisa do chefe não era. Para de falar. Ela mentiu pra vocês também. Jéssica me mostrou meses de mensagens. Ou vocês sabiam e não ligaram, ou a amiga de vocês enganou todo mundo. Silêncio. Fala pro grupo parar de ligar. Fala pra Ashley que a culpa dela não funciona comigo. E fala pra minha esposa que os papéis estão chegando. Esse casamento acabou. Desliguei. Terça-noite, minha esposa apareceu na casa do Ethan. Eu encontrei ela do lado de fora. A gente precisa conversar, ela disse. Não, a gente não precisa. Por favor. A coisa do chefe não é o que você pensa. Eu não ligo pro que é. Você escolheu aquelas conversas. Você escolheu encontrar ele fora do trabalho. Você escolheu mensagens tarde da noite. Essas foram escolhas que me disseram tudo. Eram só conversas sobre estresse do trabalho. Mentira. Não mente na minha cara. Eu vi as mensagens. Hoje à noite foi perfeito. Ainda bem que finalmente temos nosso próprio tempo. Isso não é estresse do trabalho. Isso é no mínimo um caso emocional. Não foi além. A gente nunca. Eu não acredito em você. E não importa. Você cruzou linhas. Escondeu de mim. Aí suas amigas idiotas testaram minha lealdade enquanto você destruía a sua. Acabou a conversa. Você tá sendo cruel. Eu ri seco. Eu cruel? Você jogou com a cabeça no nosso casamento. Teve um caso com seu chefe. Deu mais valor pras suas amigas do que pro seu marido. E eu sou cruel por ir embora? Dane-se. Eu tô sendo honesto pela primeira vez. Ela deu um passo pra frente. Eu dei um pra trás. Não. Sem lágrimas. Sem viagem de culpa. Sem segunda chance. Eu te dei chances. Toda noite que você ficava no celular até tarde. Toda vez que chegava tarde em casa. Toda vez que falava demais do seu chefe. Você escolheu não aproveitar. Eu tava com medo que você exagerasse. Exagerasse? Então você escondeu. Deixou continuar. Aí jogou o teste de lealdade? Isso faz sentido como? A gente pode fazer terapia. Resolver isso. Não. Eu não quero. Você sabe a verdade. Eu não te amo mais. Aquele teste me mostrou quem você é. Alguém que manipula. Alguém que joga. A coisa do chefe só confirmou que você não me respeita nem esse casamento. Sem terapia. Sem resolver. Só papéis de divórcio. Você tá jogando fora 5 anos. Você já fez isso. Eu só tô limpando a bagunça. Os papéis chegam essa semana. Eu disse. Assina. Facilita ou encarece? De qualquer jeito, acabou. Eu me virei pra ir embora. Eu nunca dormi com ele. Ela gritou. Eu parei. Eu acredito em você. E isso torna pior. Você arriscou nosso casamento. Cruzou todo o limite emocional. Mas não teve coragem de ir até o fim. Você só torturou todo mundo nessa área cinza onde fingiu que não era traição porque não foi física. E isso é patético. Pelo menos dormir com ele teria sido uma escolha de verdade em vez de enrolar todo mundo. O rosto dela ficou branco. Vai pra casa. Para de aparecer. Para de ligar. Assina os papéis quando chegarem. Depois a gente nunca mais se vê. Eu entrei sem olhar pra trás. Caramba, Ethan disse. Pesado. Ela precisava ouvir. Meu celular vibrou. Brittany do grupo de yoga. Sua esposa tá arrasada. Como você pode ser tão frio? Eu digitei. Pergunta pra ela quão fria ela foi tendo conversas particulares com o chefe enquanto eu ficava em casa. Pergunta o quanto ela me amava quando testou minha lealdade. Eu não tô frio. Eu cansei. Bloqueei ela. Depois Ashley. Depois Megan. Todo o número ligado àquele grupo. Quarta, Jéssica mandou mensagem. O pessoal sabe da sua esposa e do chefe dela. Ele foi chamado pro RH hoje de manhã. Quinta, Brooks ligou. Papéis prontos. Entrego pra ela sexta no trabalho. Sexta às 16h30, veio a confirmação.
Papéis entregues. Ela ligou em minutos. Você mandou me entregar no trabalho. Na frente de todo mundo. Você queria drama. Suas amigas queriam. Seu teste queria. Agora você tem. Isso é vingança. Não. Vingança seria contar tudo pro RH. Postar aquelas mensagens na internet. Fazer sua vida um inferno. Isso é eu terminando um casamento de forma eficiente. Assina os papéis. Segue em frente. Tô fora. Desliguei. Bloqueei ela também. Ethan ergueu a cerveja dele. Ao fim. Eu bati minha garrafa na dele. Ao fim. Pela primeira vez em semanas, eu conseguia respirar. 2 semanas depois da separação, o fallout social bateu com força total. Ashley ligou de um número bloqueado. Eu atendi por curiosidade. O grupo tá desmoronando, ela disse na hora. Lauren não fala comigo. Ryan diz que eu destruí seu casamento. Até Megan tá questionando tudo. Ótimo. Talvez vocês todos aprendam alguma coisa sobre ficar fora do relacionamento dos outros. A gente tava tentando ajudar ela. Ela disse que vocês dois estavam se afastando. Então a solução de vocês foi mandar ela fingir um divórcio? Isso é insano. Você percebe isso, né? Vocês não são terapeutas de casal. São pessoas entediadas que leem artigo demais de autoajuda e decidiram brincar com a vida de alguém. Eu me sinto péssima com o que aconteceu. Você devia. Mas não liga pra mim procurando perdão. Liga pra um terapeuta. Descobre por que você achou que manipular o casamento de alguém era aceitável. Eu não ligo pro quanto você se sente péssima. Desliguei. Bloqueei aquele número também. Jéssica me mandou mensagem aquela tarde com atualização. Sua esposa foi transferida para outro departamento. O chefe dela tá de licença administrativa aguardando investigação. O RH tá levando a sério. O que ela tá falando sobre isso? Perguntei. Nada em público. Mas o pessoal fala. Ela basicamente tá isolada agora. As amigas de yoga pararam de se encontrar. Ninguém quer ser associado ao drama. Eu senti uma pontada de alguma coisa. Não culpa. Talvez satisfação. Talvez só reconhecimento de que ações têm consequências. Obrigado por me manter no loop. Você merece saber. Aliás, ela passou na minha mesa ontem. Perguntou se fui eu que mostrei as mensagens pra você. Eu não neguei. Ela te deu trabalho? Tentou. Me chamou de traidora. Disse que eu destruí o casamento dela. Eu disse que ela fez isso sozinha. Ela não gostou da resposta. Eu sorri apesar de mim mesmo. Você é gente boa, Jéssica. Só honesta. Coisa que mais gente devia tentar. O próximo desenvolvimento veio de uma fonte inesperada. Margaret me ligou. Minha quase ex-sogra. Eu te devo um pedido de desculpas, ela disse sem rodeios. Isso me pegou desprevenido. O quê? Eu defendi ela quando você veio pegar suas coisas. Disse que casamentos não acabam por um erro. Mas eu conversei com a Jéssica. Agora eu sei o que estava realmente acontecendo. Com o chefe dela. As mensagens. Tudo. Margaret, não precisa. Precisa sim. Minha filha mentiu pra mim. Pra todo mundo. Ela te pintou como vilão que estava indo embora por nada. Mas não era nada. Era um padrão de desrespeito e desonestidade. Desculpa por não ter visto antes. Eu não soube o que dizer. Eu agradeço isso. Ela tá sofrendo. Perdeu as amigas. Lidando com consequências no trabalho. Mas são consequências que ela ganhou. Eu disse isso pra ela ontem. Ela não quis ouvir. Imagino que não. Pelo que vale, você lidou com isso melhor do que a maioria teria feito. Você podia ter tornado isso muito pior pra ela. Você escolheu não fazer. Isso diz alguma coisa sobre seu caráter. Depois que ela desligou, eu fiquei ali processando. O pedido de desculpas da Margaret significou mais do que eu esperava. Validação de alguém que tinha todo motivo pra ficar do lado contra mim. Ethan chegou do trabalho e me encontrou olhando pra parede. Tá tudo bem? Tô. Só processando. A mãe dela ligou. Pediu desculpas. Disse que eu lidei bem com as coisas. Você lidou. Podia ter queimado tudo. Não queimou. Isso é autocontrole. Talvez. Ou talvez eu só não quisesse gastar mais energia com alguém que não valia a pena. Ele pegou 2 cervejas na geladeira. Me entregou uma. De qualquer jeito, você tá quase lá. Papéis entregues. Período de espera correndo. Mais alguns meses e tá oficialmente acabado. Não chega logo. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Quase ignorei. Depois a curiosidade venceu. Aqui é a Chloe. Do escritório da sua esposa.
Só queria que você soubesse que ela tá falando pros outros que você era abusivo. Que você controlava ela. Isolava ela das amigas. Nenhum de nós acredita. Mas achei que você devia saber que ela tá tentando reescrever a história. Mostrei pro Ethan a mensagem. Previsível, ele disse. Não consegue aceitar responsabilidade. Então ela tá fazendo o papel de vítima. Eu respondi pra Chloe. Obrigado pelo aviso. Deixe ela contar a história que precisar contar. As pessoas que importam sabem a verdade. E sabiam. Jéssica sabia. Margarete sabia. Até algumas das ex-amigas dela sabiam. As pessoas espalhando a narrativa dela eram as que não importavam mesmo. 3 semanas depois de receber os papéis, ela finalmente assinou. Brooks ligou com a notícia. Ela assinou tudo. Sem contestação. Sem alterações. Limpo do jeito que pode ser. Quanto tempo até ficar final? 8 semanas a partir da data da assinatura. Aí você tá oficialmente divorciado. 8 semanas. 2 meses. Eu aguentava 2 meses. Naquela noite, Ethan ergueu a cerveja de novo. A reta final. A reta final, eu repeti. O pior tinha ficado para trás. Tudo o que restava era esperar o relógio e seguir com a minha vida. Sem mais drama. Sem mais jogos. Sem mais manipulação. Só liberdade. As 8 semanas passaram mais rápido do que eu esperava. Eu me mudei para o meu próprio apartamento no começo da 3ª semana. Nada chique. Apartamento de 1 quarto. Móveis básicos. Mas era meu. Sem história compartilhada. Sem lembretes. Ethan me ajudou a trazer a última caixa. Sensação diferente, né? É, boa diferente. Eu tinha começado a ir pra academia regularmente. Não porque precisava impressionar alguém. Só porque agora eu tinha tempo e energia. Sem mais andar em casca de ovo com o humor de outra pessoa. Sem mais ficar imaginando se hoje ia ter outro teste ou joguinho. O trabalho melhorou também. Eu tinha ficado distraído por meses sem perceber. Agora eu conseguia focar. Fui reconhecido por um projeto que eu estava liderando. Nada dramático. Só trabalho sólido recebendo reconhecimento sólido. Jéssica mandava mensagem de vez em quando com atualizações que eu não pedia, mas agradecia mesmo assim. Ela pediu demissão. Vai pegar alguma coisa numa empresa diferente. Recomeço, imagino. Bom pra ela, eu respondi. E eu falava sério. Não porque eu ligava pra felicidade dela. Mas porque ela seguir em frente significava que ela ia parar de tentar reescrever o que aconteceu. A semana 6 trouxe uma mensagem inesperada. Dela. Apesar de bloqueada, ela me mandou o e-mail. Eu sei que você não quer ouvir de mim. Não tô pedindo nada. Só queria dizer que agora eu entendo por que você foi embora. Eu tava errada. Sobre tudo. O teste. O chefe. Tudo. Você merece coisa melhor. Eu espero que você encontre. Eu li 2 vezes. Sem manipulação. Sem viagem de culpa. Só reconhecimento. Eu não respondi. Nada mais pra dizer. Mas eu salvei. Não por motivos sentimentais. Só como lembrete de que às vezes as pessoas acabam vendo os erros delas. Mesmo que seja tarde demais. A semana 8 chegou. Brooks ligou às 9 da manhã de uma terça. Tá oficial. O divórcio foi finalizado. Você tá legalmente solteiro a partir de hoje de manhã. É isso. É isso. Ruptura limpa. Sem recurso. Sem complicações. Você terminou. Eu agradeci e desliguei. Fiquei ali no meu apartamento. Café da manhã na mão. Esperando sentir alguma coisa dramática. Alívio. Tristeza. Raiva. Alguma coisa. Em vez disso, eu só me senti calmo. Como fechar um livro que eu já tinha terminado de ler. Ethan me levou para sair aquela noite. Não para comemorar. Só para marcar a ocasião. Como você tá se sentindo? Ele perguntou tomando uns drinks. Bem. Sério bem. Não fingindo. Não evitando sentimentos. Só realmente bem. Isso é bom, cara. Significa que você processou direito. Eu pensei nos últimos 2 meses. Os confrontos. A raiva. Os limites firmes. A recusa em entrar no drama dela. A escolha de ir embora em vez de tentar consertar algo que já estava quebrado. Eu processei. Eu concordei. Eu lidei exatamente do jeito que eu precisava. Meu celular vibrou. Mensagem da Jéssica. Ouvi que seu divórcio foi finalizado hoje. Parabéns.